Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Moscast, o podcast do jornal de Mozambique Times, transmitido nos canais digitais do The Mozambique Times, nomeadamente Facebook e YouTube, e agora na MBC TV, no canal 352 da TV Cabo. Moçambique viu nascer a independência, viveu uma guerra civil, enfrentou desafios democráticos e, num passado muito recente, assistiu ao maior movimento de contestação dos últimos 50 anos. Venâncio Mondlane, o homem que liderou as manifestações, sentou-se finalmente à mesa com o presidente da República, Daniel Chapo. Hoje, o Moscast traz em estúdio Marisa Missa, ativista social, e Eduardo Chiziane, jurista e docente, com quem iremos conversar sobre os sinais políticos, jurídicos e sociais deste encontro inédito. Moçambique viu protestos massivos contestando os resultados eleitorais que resultaram em centenas de mortos e destruição de bens públicos e privados. O governo, inicialmente liderado por Filipe Nyusi, recusou o diálogo com Venâncio Mondlane, alegando que ele não era uma figura séria. O que mudou na postura do governo da Frelimo para agora aceitar este encontro? Começo por si, doutora Marisa. O governo do dia irá fazer para amenizar essa situação de Moçambique? Eu tenho muitas dúvidas. Graças a Deus, conheço muito bem este Moçambique, de norte a sul, conheço muito bem. E tenho conhecido essas todas as províncias. Eu recebo informações, como é que está a Niassa hoje, como é que está a Nampula hoje. As pessoas ainda continuam a ser recolhidas de madrugada. O jovem que abre a boca a falar do Venâncio, no dia seguinte já não está lá em casa. Onde é que estão a levar as pessoas? O doutor aqui dizia, olha, isto leva tempo. Sim, eu creio que leva tempo. Não é de hoje para amanhã que a paz é alcançada, obviamente. As pessoas apertaram-se as mãos ontem, não vamos dizer que amanhã, pronto, está tudo bem. Por essa razão que vai levar tempo a acompanharmos essas situações todas. Mas enquanto o governo do dia não atender aquilo que é o pano de fundo, aquilo que é a dor principal dessa sociedade, aquilo que é a dor dos jovens, nós vamos assistir às manifestações até Jesus voltar. Enquanto eles não resolverem aquilo que é o pano de fundo, aquilo que apaquenta os jovens, vamos assistir manifestações. Mesmo que aconteça 2, 3, 4, 5, 10 sentadas, não vai resolver. O governo do dia sabe qual é o problema de base para resolver essa situação das manifestações. Não é uma sentada, obviamente que a sentada com Venâncio Mondlane, um acordo com Venâncio Mondlane vai resolver em parte, vai amenizar em parte. Mas o povo, quando decidir, lá vai dizer, então, naquela loja, porque o preço está alto, nós vamos invadir. Aquela pergunta que eu fiz logo no início, de quem será a responsabilidade agora? Se o Venâncio já não está a promover as manifestações. Os jovens agora já não precisam de promotor para fazerem isso. Por sua conta e risco, eles já o fazem. Decidem, queremos parar o transporte, mandam parar. Decidem, queremos invadir a mercearia X, porque os preços estão altos, vão lá. E de quem é a responsabilidade agora? A responsabilidade será do governo. O governo sabe o que tem que fazer para essa situação voltar ao normal. Aliás, Moçambique nunca mais irá voltar ao normal. Esta será a nossa normalidade a partir de hoje. Os jovens vão acordar, porque está difícil apanhar emprego, vão fazer as manifestações, até serem respondidos, não sabemos como. Os jovens vão acordar, porque não apanham, vão decidir fazer manifestações. Agora vai ser este o modo de viver dos moçambicanos, feliz ou infelizmente. Doutor, eu fazia menção aqui que é normal, o governo liderado pela Frelimo há cerca de 50 anos já habituou-nos a recuar nas decisões e acordos, como é o caso das eleições distritais, que resultavam de um acordo para a paz e reconciliação assinado em 2018. E agora temos este acordo verbal entre Daniel Chapo e Venâncio Mondlane para cessar a violência, considerando que Venâncio Mondlane era uma das principais figuras no contexto da crise pós-eleitoral. Este acordo, será que vai ser efetivo, já da parte de Venâncio Mondlane? Será que ele ainda tem o controle sobre os moçambicanos na perspectiva de, com a mesma vontade em que fazia as lives e dizia
a partir de quinta-feira nós vamos à rua, e as pessoas iam à rua e dizia, segunda-feira é dia de ir à igreja, não vamos às manifestações, e de facto as pessoas não iam às manifestações. Hoje em dia, Venâncio Mondlane ainda tem um controle sobre os moçambicanos. É possível acreditar que depois deste acordo verbal, de facto, já não há de haver violência, nem por parte da polícia, que está a ser acusada de perseguir opositores políticos, nem por parte dos manifestantes e apoiantes de Venâncio Mondlane. Bom, é uma questão bem elaborada, com respostas lá dentro. Agora, eu penso que uma das coisas que nós temos que fazer como país também é nos darmos tempo para fazer um bom diagnóstico. Como acontece na medicina, quer dizer, um médico, para intervir sobre um paciente, ele tem que ter a certeza absoluta sobre aquilo que se passa em termos da causa da doença e do mal-estar. Então, nós temos que compreender muito bem qual é a causa destes movimentos que temos. Durante as manifestações houve reivindicações de ordem eleitoralistas, houve reivindicações de ordem social e outras tantas. Portanto, não é, o pacote de assuntos que o governo tem a tratar é bastante diversificado. Mas uma das prioridades que o governo, julgo, colocou na mesa para poder atuar e conseguir amenizar um pouco a situação econômica e social é haver segurança. Portanto, a reivindicação legítima da falta de emprego que é feita pelos jovens e pela população só pode ser atendida num contexto em que a situação da segurança está estabilizada. Sem este elemento presente na nossa sociedade, fica muito difícil para qualquer governo poder prover respostas. Agora, movimentos de pressão feitas de forma ordeira e dentro do contexto do direito à manifestação e à liberdade de expressão, esses movimentos em qualquer sociedade são bem-vindos, porque fazem uma certa pressão ao governo e ajudam o governo a ser mais comedido e, às vezes, a agir de acordo com aquilo que são os interesses da população. Mas, para mim, se não houver melhorias na componente da segurança, se nós não compreendermos muito bem também a origem de toda esta convulsão, temos algumas ideias, mas é preciso compreendê-lo na sua profundidade para depois providenciarem-se respostas adequadas. Algumas delas podem ser tratadas a curto, outras a médio, outras a longo prazo. Não é possível esperarmos que algum governado conseguir providenciar emprego à sua população depois da situação em que vivemos em tão curtíssimo espaço de tempo. Agora é preciso aprovar as políticas certas, mobilizar o empresariado nacional e internacional. O empresariado internacional está um pouco céptico em relação ao nosso sistema político e econômico para injetar aqui dinheiro. Temos que recuperar a imagem do país. E tudo isso vai consumir tempo. Eu receio que haja, como diz com frequência o antigo primeiro-ministro, o Dr. Malian, se a nossa taxa de impaciência for muito elevada, o nível de resposta, obviamente, que for providenciada sempre será recebida com uma certa negação de que não é suficiente, devia ser assim. Tem que haver um maior diálogo com a própria população para explicar estas coisas. Eu, sinceramente, acho que há uma coisa que também tínhamos que aclarar, que tem a ver com o país já assinou mais de 5 acordos de paz internos, em diferentes momentos, diferentes governos, e sempre dá aquela impressão de que, bom, estes acordos não são integralmente cumpridos, como mencionou, e geram uma certa reserva da parte da oposição ou daqueles que analisam, mas é preciso analisar isso com muita atenção. Na verdade, esses acordos, alguns deles, são implementados, mas podem depois enfrentar uma e outra deficiência aqui e acolá. Vou dar-vos um exemplo muito simples. Este último acordo que foi assinado e que resultou na implementação de um novo modelo de centralização e que deveria se traduzir em eleições distritais. Depois fez-se uma análise para se perceber se havia condições de se estender as eleições aos distritos.
E numa conferência em que participaram todas as forças vivas, incluindo a própria Arnam, que tinha sido signatária do acordo, concluiu-se que não havia condições. Depois iniciou uma negociação parlamentar e acredito que a Arnam também absorveu esta ideia com base em dados e em explicações que o governo apresentou. Mas, E desculpa, protelou-se. que medidas é que devem ser tomadas para que este encontro e, se calhar, os resultados que hão de vir dos próximos encontros que vamos acompanhar entre Daniel Chapo e Venâncio Mondlane não se reduza apenas em apertos de mão? Olha, eu sempre disse assim, o povo moçambicano nem precisa de muito para ser feliz. Atender uma estrada nacional número 1 seria o primeiro passo. Colocar o medicamento no hospital seria outro passo. Tirar as crianças por baixo da árvore. Nós temos lugares na cidade de Maputo, numa chuva de 10 minutos, as crianças já não vão à escola. Seria outro elemento. Atender aquilo que nós achamos condições mínimas. Já seria o primeiro passo. Não estamos a dizer que o governo pode acordar hoje, ir chamar todos os jovens deste Moçambique e dizer, olha, está em emprego. Não é isso que nós estamos a dizer. Atendam aquilo que é o mínimo que o povo precisa. Nós temos zonas onde a senhora, para encontrar um hospital, uma maternidade, precisa de andar 10, 20 quilômetros a pé. Reduzam essa distância. Temos situações em que as senhoras, para encontrar uma água potável, precisam andar 20 e tal quilômetros a pé. Reduzam essa distância. E olha que nessas zonas recônditas não estão a precisar daquela água mineral. Querem um poço muito bem organizado. Então, o governo do dia, para fazer valer aquela conversa que se dizem lá aconteceu, atendam essas situações mínimas. Não estamos a dizer para levarem kits, para levarem cestas básicas, irem oferecer. Coloquem chapa de zinco naquela escolinha aí das crianças. Coloquem paracetamol nos hospitais públicos. Digam àquelas funcionárias dos hospitais que o povo, quando vem para aqui, é para ser atendido como gente, não como animal. Tu vais para um hospital público, deves rezar que volte de lá com vida, por causa do mau atendimento. Este é outro elemento. Vamos à educação, o professor está a carregar toda a raiva de não ser pago as horas extras e mais alguma coisa, está a descarregar por cima dessa criança. Por essa razão que nós já acabamos de responder e recebendo lá em casa crianças com deficiência no conhecimento. Porque os professores estão a fazer o que estão a fazer, porque o governo não está a pagar. Então, no dia que o governo ter a certeza absoluta que o problema deste país está no mínimo para resolver alguma parte dos problemas. Então, enquanto eles continuarem a olhar tudo o que está a acontecer nesse país, como o doutor esteve aqui a dizer, tem que haver um plano, tem que haver um plano até quando? Eu concordo que tem que haver um plano, mas há situações que nós estamos a vir 50 anos, eu não tenho 50 anos. Estou muito longe de chegar aos 50 anos, mas eu nasci e encontrei esses problemas, até agora. E todos os anos nos dizem que ainda estamos a fazer um plano, como diz sempre a polícia, ainda estamos a trabalhar. A polícia está a trabalhar há anos, nunca resolve. A PG está a trabalhar há anos, nunca nos traz nada. Os tribunais estão a trabalhar há anos. Em todos os casos estão a trabalhar. Aliás, o presidente, quando toma do microfone, diz estamos a trabalhar. E nunca nos trazem provas, nunca nos trazem resultados que estão a trabalhar. Quer dizer, há 50 anos o partido no poder está a trabalhar. O governo está a trabalhar há 50 anos. Entra um ministro, sai, a Estrada Nacional número 1 está a ser trabalhada. Quando é que vai terminar? Quando é que vai ser intervencionado? Então, o governo tem esta obrigação, depois daquele aperto de mão, atender o mínimo deste povo. Tão simples quanto isso. Uhum. Mas, doutora, fala, por exemplo, da questão do emprego, atender às necessidades dos moçambicanos no que diz respeito ao emprego. Entretanto, o discurso é que as manifestações também acabaram prejudicando o setor econômico, retraindo investimentos e o pouco de investimentos que nós tínhamos aqui, alguns empreendimentos fecharam e outros são os que nós assistimos, os saques e vandalizações que sofreram. Certo. Eu sempre digo, parece que tudo que está acontecendo em Moçambique agora é culpa da manifestação. Por que nós não recuamos a fita? Olharmos o país antes disto. Quando é que as manifestações começaram? A situação de Moçambique como é que vinha? A situação de desemprego como é que era? Sim, vou assumir que depois do dia 9, a situação de desemprego aumentou. Mas antes disso, como é que era a situação? E como é que o governo solucionava essa situação?
O privado não estava aqui, o privado não atuava, o privado começou a atuar durante aquelas manifestações. Como é que era a situação? Essas são perguntas que nós devemos levantar. Se nós conseguimos ver é a crítica que eu, desculpa mudar um pouco de assunto, a ministra da Educação, quando diz, olha, não podemos fazer chegar o livro na zona X porque a estrada não foi interrompida por causa do ciclone. Não faz sentido. Aliás, começaram. O Ministério faz a distribuição dos livros depois das aulas terem iniciado? Tenho dúvidas. Um governo que tem programa, que tem agenda, aqueles livros já deviam ter estado lá antes das aulas começarem. Já deviam ter estado lá. Então não podem usar a desculpa de que a N1 está interrompida, não podemos fazer chegar o livro. É o mesmo que acontece com o governo. Nós não podemos imputar a responsabilidade das manifestações pela desgraça que Moçambique está a viver. Não estou com isso a concluir que as manifestações não pioraram a situação, obviamente. Estamos a falar de mais de 100 e tal, 200 e tal jovens que agora foram se juntar àqueles, sei lá, milhares que nós tínhamos nessa sociedade. A situação da criminalidade vai aumentar, a marginalização vai aumentar. Eu sempre digo, para tu saberes a realidade deste Moçambique, não precisa viajar. Vai parar num semáforo, converse com aquela criança que está toda hora a pedir-te um medicamento. Vamos deixar as manifestações de lado, vamos olhar a realidade deste país. Como é que vinha antes disto? Se estava bom, aí sim, podemos imputar responsabilidade a manifestações. Doutor, como é que Venâncio Mondlane pode capitalizar politicamente esta reunião? Por exemplo, tem a questão do Conselho de Estado, segundo a lei, no artigo 164 da Constituição da República, é membro do Conselho de Estado, também o segundo candidato mais votado, e dados Venâncio Mondlane é o segundo candidato mais votado. Deve ele fazer ou não parte? Qual é a mensagem que ele estará a emitir ao aceitar ou ao se recusar a fazer parte deste sistema? Bom, eu acho que aceitar participar da vida das instituições do país é também uma forma de se afirmar politicamente. Eu acho que prevejo que o Venâncio Mondlane, enfim, entre no Conselho de Estado um pouco por força daquilo que mencionou. As dúvidas que se levantam fazem um pouco parte do formato de luta política que ele segue. E então pode-se pensar que estar no Conselho de Estado ele estará capturado, não estará em condições de desenvolver o seu pensamento de forma livre. Isso não corresponde à verdade. Portanto, nós vimos nos tempos que o António Muxanga estava no Conselho de Estado, ele mantinha uma linha própria, apesar de ser membro do Conselho de Estado. Portanto, não é verdade essa maneira de pensar. É sempre bom participar da vida política do Estado através dos mecanismos formais, não só dos mecanismos informais. Portanto, eu acho que o encontro que o Venâncio teve com o Presidente, acho que foi um desejo mútuo, não foi só vontade de um lado, foi vontade tanto do Venâncio como do Presidente Chapa. Por quê? Porque o fim da luta política é sempre o fim. O fim é assegurar o bem-estar da sociedade, mas um dos meios usarmos as ferramentas disponíveis que nós temos para desencadear a nossa luta política, mas uma das etapas é sentar à mesa. Isso é incontornável. Encontrar um político que diz que eu vou conduzir a minha luta e não haverá todos os conflitos que nós acompanhamos pelo mundo fora terminam com um acordo, terminam com uma rendição, enfim, há sempre... O Venâncio vai se encarregar, a gente estando envolvido em atividades políticas a partir do quadro institucional estabelecido, não vai perder a sua autonomia, a sua liberdade. Mas isso pode também influenciar, eventualmente, no estilo e na forma como ele passará a fazer política, porque vai engajar, ter responsabilidade
com base também no fato de pertencer a uma instituição com um código, com deontologia, etc. Já não pode apelar à retaliação, por exemplo, à violência policial. Mecanismos, algum tipo de discurso, eu penso que ele terá que abrandar, senão seria um contrassenso muito grande. Eu penso que o Dhlakama, apesar de que sempre foi o candidato no tempo em que participava em eleições, estava vivo, ele não chegou, corrijam-me se estiver em erro, não chegou a incorporar o Conselho de Estado. Portanto, também temos que, como uma hipótese marginal, aventar essa possibilidade. Ele dizer, bom, ok, formalmente, aliás, legalmente eu deveria incorporar o órgão, mas eu prefiro não entrar. Não sabemos, não podemos concluir que estão criadas as condições eleitorais como segundo candidato mais votado e convocado por efeito, que ele entrará no Conselho de Estado. É uma prerrogativa que a lei prevê, mas não é uma obrigação do indivíduo que está nessa posição a incorporar. Se ele não incorporar, ele não será sancionado por isso. E em termos jurídicos, o que é que se pode agora, que leituras é que podem ser feitas? Por exemplo, Venâncio Mondlane está numa posição, posso assim dizer, em que está a ser monitorado pela Procuradoria e já foi ouvido. É verdade que, segundo o que ele informou à imprensa, não foi acusado formalmente, não há uma acusação contra ele, mas acredito está a decorrer um processo de audição para se instruir a acusação. E para além disso, tem a questão também de não poder se ausentar por mais de 5 dias da sua residência e, caso o faça, deve comunicar à Procuradoria-Geral e, agora sendo membro do Conselho de Estado, ou se for membro do Conselho de Estado, passa a gozar da imunidade. Como é que estas questões todas com a Procuradoria-Geral ficam a partir do momento que ela aceita ser membro do Conselho de Estado? Bom, eu julgo que se ele... primeiro, é preciso ver que a atividade política que ele desenvolveu incluía algum tipo de atos, como atos políticos, e outros podem ter sido classificados pela Procuradoria como atos que punham em causa alguns valores protegidos pela lei penal, quer dizer, que estão, enfim, a indiciá-lo do cometimento de crimes. Não sei se está a entender. Portanto, uma coisa é, como político, praticar os atos políticos, discursos, criticares a perspectiva e a linha política de governos, as opções que não concorda, etc. Isso é fazer política. A outra, depois, é estar envolvido na prática de atos que podem ser qualificados como atos criminais. Esses atos, em princípio, têm uma forma própria de tratamento. E mesmo que a pessoa seja investida como membro do Conselho de Estado, não significa que se houver elementos suficientes que indiquem que ele cometeu crimes, não estou a dizer que isso foi feito, por favor, apenas estou a dizer que, se houver, não significa que o fato de esses crimes serão imediatamente considerados prescritos. Não, continuam. E não há uma relação direta entre entrar no Conselho de Estado e esses crimes prescreverem ou serem considerados crimes. Mas, entretanto, como temos esta ideia da estabilização do país, pode ser que se encontre algum arranjo político para, enfim, haver um indulto, etc., que é uma prerrogativa presidencial, para normalizar as coisas. Mas há de perceber que, mesmo que ele entre no Conselho de Estado, não há de haver uma imediata desconsideração dos atos que a Procuradoria, com base nos elementos que tem, está a procurar esclarecer que foram... Porque a Procuradoria não está a fazer um julgamento dos atos políticos, está a fazer um tratamento, não julgamento, um tratamento dos atos que a Procuradoria entenda serem indícios do cometimento
de atos criminais. E, nesse sentido, como sabe, a imunidade não retira a responsabilidade de uma pessoa responder. É por isso que as pessoas que têm responsabilidade nos órgãos superiores do Estado, normalmente pede-se o levantamento da imunidade para responderem pelos seus crimes. Isso já aconteceu várias vezes no nosso país. Portanto, não há uma relação direta de que você agora passou para presidente, os crimes que cometeu desapareceram. Não, os crimes estão lá. Pode haver um mecanismo desses crimes serem desconsiderados através de uma intervenção de quem tem competências por efeito, que é o Presidente da República, mas eu acredito que a Procuradoria eventualmente poderá, enfim, receber algum sinal de que, bom, esses atos que estão na fronteira entre atos políticos e atos criminais têm que ser desconsiderados, mas enquanto isso não houver, de certeza que esses processos vão continuar. Portanto, é o fim do Moscast de hoje. Estivemos a conversa com Marisa Missa, ativista social, e Eduardo Chiziane, jurista e docente, com quem analisamos o impacto político e social do primeiro e mais esperado encontro entre Daniel Chapo e Venâncio Mondlane. Assim, caro telespectador, agradecemos pela audiência. Este podcast pode ser visualizado nos canais do Jornal de Mozambique Times, nomeadamente Facebook e YouTube, e também na MBC TV, que está na TV Cabo, posição número 352. Até lá.